Boa noite, comunidade do CEPA, amigos do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre. Bem-vindos à nossa transmissão do Conexões Espíritas, nossa quarta transmissão desde que iniciamos esse novo projeto. Então, hoje estamos aqui com a nossa querida Ana Cláudia Laurindo, que tivemos o prazer de conhecer agora em maio, no evento do sexto Encontro Nacional da CEPA Brasil, que ela apresentou o trabalho aqui, a Vivência Espírita Laica, Militância do Amor. A Ana Cláudia nasceu em Maceió, Alagoas. Ela é cientista social, mestre em educação brasileira, estudante de jornalismo, membro da Academia Portucalense de Letras e Mulher Espírita Laica, escritora com 10 livros publicados, entre os quais Revolução Política dos Espíritos. É criadora e integrante do coletivo Mulheres Espíritas que Escrevem. O tema de hoje é a vivência do amor. Mas antes de passar a palavra para Ana Cláudia, contar um causo para vocês que estão nos ouvindo. Durante o evento, né, eu correndo para cima e para baixo, para um lado e para o outro, como vocês viram, os que acompanharam, foram muito poucas falas. Eu tive a oportunidade de acompanhar ao vivo, de poder parar, de ouvir a pessoa falando, por mais vontade que eu tivesse. A grande maioria eu acabei assistindo posteriormente os vídeos. Então, o que acontece? Eu, no meio dessas correrias do evento, eu estava descendo as escadas aqui do auditório, quando eu ouvi a seguinte parte de uma fala. Era a Ana Cláudia falando sobre religiosismo e academicismo. Vamos lá. Acabam segregando saberes dentro de grupos seletos que instigam arrogância e visão de si, de cima para baixo. Uma perspectiva libertária não pode se dar sem considerar importante a voz, o pensamento e a manifestação dos que se encontram livres entre estes polos, considerados elementos de privilégio social, de distinção de classe e, principalmente, egos inflamados e inflamáveis. O espiritismo laico, dentro das perspectivas das nossas análises, nos proporciona o despir dessas imposições sociais, históricas e econômicas. Eu descendo a escada, eu ouvi esse trecho e eu disse, é isso. E eu tive que voltar, eu tive que me sentar e eu tive que assistir essa fala inteira. Então, a apresentação da Ana Cláudia foi uma das pouquíssimas que eu consegui parar e me dar o direito de ouvi-la falar ao vivo. E foi um prazer indescritível, que eu fiquei extremamente emocionado de ver o reflexo do meu pensamento e de pensamento de tantas pessoas que eu conheço que são queridas, uma pessoa que eu não conhecia ainda, que era a Ana Cláudia, que eu tive o imenso prazer de conhecer, de ler, de entender um pouco do que ela pensa, do que ela estuda, do que ela analisa. Então, eu vou passar a palavra para você, Aninha. Todo o seu espaço do CCEPA para o seu desenvolvimento do tema. Muito obrigado por ter aceitado vir. Ah, gente, que maravilha! Eu tô com as lentes dos óculos assim embaçadas, porque esse, esse depoimento ele me emociona bastante e os meus olhos eles minam água, eles minam lágrimas assim de uma maneira muito fácil. Eu vou ter que tirar porque ficou embaçado. Então, falar da vivência do amor como mulher espírita laica, como mulher brasileira na contemporaneidade. Depois de ter participado do sexto Encontro Nacional da CEPA em Porto Alegre, dentro do CCEPA, é uma coisa totalmente renovada. Foi uma experiência que fundamentou atitudes para além do que foi vivido ali. Muita troca, muita substância, do tipo que deixa a gente mais forte para
enfrentar obstáculos, mas principalmente para insistir nos propósitos. Foi assim que eu saí de Porto Alegre. Eu tenho uma gratidão imensa e uma marca positiva na minha alma, na minha história. Amor, para mim, é exatamente isso. E falar sobre a vivência do amor dentro dessa perspectiva intelectual, essa perspectiva militante, poética e inovadora, considerando os desafios de reconhecer uma vivência laica entre uma cultura que emparedou o amor numa perspectiva religiosista ou romântica. Nós temos, desde que vamos tendo contato com o mundo, nós temos uma construção do amor que ou é uma construção erótica, uma construção de parceria romântica ou uma construção de vida restrita à doação, numa perspectiva de religião, numa perspectiva de renúncia, numa perspectiva de sacrifício. Nossa, como é cansativo pensar o amor assim. E o amor numa uma substância que ultrapassa histórias, vivências, dores, por mais tremendas que sejam, distâncias físicas, mudanças de morada espiritual, uma coisa imensa, enorme. E, de repente, nós, humanidade, vamos insistindo em entender amor dentro de perspectivas limitantes. Então, nunca é necessário liberar dos fundamentos políticos da percepção e da análise para entender o amor como movimento político, cultural, antropológico, histórico e espiritual. Imaginava que seria recebido com muita naturalidade essa perspectiva amorosa. E fui confrontando e sendo confrontada dentro de situações onde era necessário fragmentar. Fé. Você tem fé? Trabalho. Você é capaz de trabalhar? Política. Você pode pensar? E tudo dentro de uma caixa, tudo dentro de uma circunstância, como se a mesma pessoa não conseguisse colocar amor em tudo o que faz. Eu acredito que o espiritismo laico, ele tem despertado nessa vivência de busca, que não é uma vivência simples, e pode até ser uma vivência simples, mas não é uma vivência simplória, porque exige um alto desafio muito intenso para elaborar pensamentos que, apesar de serem tão claros como uma manhã de sol, eles são complexos. Eles não são imediatamente compreendidos. Até para comunicá-los, é necessário criar estratégias de linguagem para fazer isso. E dizer, é só não fragmentar. É somente compreender que todas as ações, que todas as escolhas e até aquilo que nós não escolhemos fazer, onde quer que estamos, é possível ter uma vivência de amor, porque amor não é somente um sorriso aberto que nunca fecha. É uma compreensão de todos esses processos que nos envolvem de corpo, alma,
de mentalidade e de desafio também, e de medo e de angústia. Amar não é isolar o que nos convém, o que temos, o que é possível. E é dentro dessa amostra de vivência solidária, não somente com o outro, mas muito conosco mesmos, que eu vou descobrindo que a vivência do amor é 24 horas ativa. É uma coisa que está sempre independente dos nossos humores, independente da consciência que nós colocamos no que fazemos. E é aí onde eu acredito que nós, humanidade, desse tempo, estamos desafiados todos demais. É aprender a ter o controle dessa consciência em benefício de nós mesmos. Não é uma perspectiva de autoritarismo com a própria consciência, eu tenho que me vigiar. Não é nessa perspectiva, mas entender que nós somos criaturas amáveis em todos os tempos, lugares e momentos, em todas as circunstâncias. E eu não estou falando isso de uma maneira leviana. Eu acredito que quando me é dada a possibilidade de elaborar em cima de perspectivas assim, é porque eu amadureci como a massa de pão bastante sovada que fermentou. Não foi fácil. Mas o que é fácil? Quem disse que viver é fácil, que existir é fácil, estar aqui é fácil? Nada é. Mas assumir um perfil intelectualmente amoroso é o meu papel nesse momento, porque escrever é um exercício intelectual, mas colocar amor nessa escrita é um propósito consciente. E não é uma consciência de tentar subornar para parecer boa. Não. É uma consciência de resgate de uma autonomia, que é a cultura que me formou e que forma a maioria de nós, gerando esse senso comum que nós temos, partilhamos e distribuímos, faz com que nos alienemos das nossas capacidades. Apesar das experiências muito sofridas que na minha vida passaram, e eu acredito que a partir delas eu ganhei o direito de me dizer uma pessoa madura, porque eu experimentei dessa vida com. Eu estou com 53 anos hoje, mas eu já experimentei muita coisa boa e muita coisa dificílima, muita coisa dolorosa. Eu tive um filho assassinado, eu vivi os últimos meses de vida de uma irmã com 47 anos, acompanhando, cuidando dela, da alimentação dela, quando ela estava com um câncer muito avançado. E eu não estou dizendo isso aí com a perspectiva de coitadismo, mas de dizer que nesses momentos eu também vi amor. E eu lembro, entre as muitas dores, né, que envolveram a morte do meu filho, eu lembro que num momento assim eu tinha um senso religioso ainda muito forte, porque eu vim de uma formação religiosa e eu pedia que eu não. Naquele momento eu pedia força para não sentir ódio. Eu pedia força para não cometer absurdos com o que eu considerava divindade, porque a minha dor era muito grande. E hoje eu falo disso numa perspectiva assim, muito mais de partilha do que de sofrimento. Eu não estou sofrendo por isso hoje.
Eu sofri muito, mas hoje eu não estou sofrendo. Mas eu vi amor nisso. E quando vivi aquelas dores intensas também ao lado da minha irmã, ela vivia a dor no corpo e eu vivia na alma. E a cada dia eu precisava renovar minhas forças para fazer um prato diferente para estimular ela a comer. E durante esse período, todas as noites eu pintava mandalas. Aqui eu tenho ainda uma mandala que essa aqui faz parte do daquele montante de mandalas que eu fiz. Eu fazia as mandalas pela madrugada. E quando era pela manhã, eu levantava e me motivava para cozinhar, para motivá-la a comer. E assim foi. E o pensamento que me vinha era: eu preciso ajudá-la a viver esses dias com dignidade. Era duríssimo, mas tinha um amor naquilo ali que, mesmo sofrendo, me estimulava a ir, a fazer, a cozinhar, a buscar. Eu estou usando esses exemplos pessoais somente para dizer que eu não acredito que nós estamos aqui vivendo tantas coisas ao mesmo tempo para só conseguir amar o amor romântico e o amor religioso. Nós estamos aqui para descobrir esse amor que está em tudo. E essa descoberta, ela é fantástica, ela é fascinante. Muitas vezes eu encontro esse amor nas rosas que eu cultivo aqui em casa. Às vezes eu olho para elas, eu tenho uma gratidão enorme, porque eu sei que elas transmitem para o meu complexo neurológico uma sensação de prazer naquele silêncio, naquela cor que ela me mostra. Eu preciso disso, assim como todos nós humanos, todos nós que estamos nesse tempo de desafios enormes, resultado de políticas de desumanização que estão sendo implantadas e alimentadas na busca do caos planetário. Tudo isso para desconstruir sistemas e gerar outros sistemas, a saúde mental, o equilíbrio emocional de todo um globo está na berlinda. A natureza, quando comunica conosco e dá essa possibilidade de descanso, de repouso, e nos ajuda a tranquilizar esse coração, esses sentimentos, com a consciência ativa de que esse processo está ali se desenrolando, isso qualifica a nossa vida, nos dá força para continuar desenvolvendo e acreditando nos projetos que nos salvam. Falar dessa história humana contemporânea é muito desafiador, porque nós estamos cercados por situações grandiosas. Esse laissez-faire que utiliza-se de poderes para calar pessoas é uma coisa que hoje dói bastante no meu coração, como o que está acontecendo, por exemplo, com o Dr. Ricardo Herbert Jones. Ele foi silenciado dentro de um trabalho bonito, mas que afeta interesses econômicos de grandes corporações. Na minha casa, na minha história pessoal, meu companheiro, que é jornalista, ele foi impedido pela Justiça de Alagoas de citar o nome do nosso próprio filho assassinado, porque envolvia autoridades policiais como suspeitas de participantes no crime. Olha, lidar com uma injustiça grande como essa
lidar com toda uma pressão de conseguir dar certo, de realizar propósitos, de conseguir firmar uma existência material digna, é algo que, se não tivermos no amor o amparo para o nosso equilíbrio corporal, mental, espiritual, nós vamos sucumbir, como muitos estão sucumbindo, por não suportarem, por não aguentar. E este ato de emborcar, de sucumbir, não significa necessariamente morrer, materialmente falando. Significa também desistir de acreditar no que é bom. Significa desistir de fortalecer as boas lutas. Significa se abrigar na indiferença e no individualismo, se tornando uma pessoa ou participar de um grupo de pessoas totalmente voltadas a projetos umbilicais e, na contrapartida, todo esse rebanho de gente que não aguenta a vida real se torna instrumento daquelas mentes que se fecham ao amor e se abrem completamente às lutas pelo poder, pelo domínio arbitrário das circunstâncias, e que acabam tomando espaços de decisão que afeta toda essa multidão, impossibilitando que se renovem, que se refaçam, que se recuperem e que assumam a própria autonomia maravilhosamente posta no espírito reencarnante pelo próprio processo de recomeço na Terra. Eu sou laica, mas eu acredito num processo divino que envolve nascimento e renascimento. Eu não sou ateia, não sou agnóstica, eu sou laica. Eu não tenho uma ligação religiosa. E, como pessoa espírita, eu acredito sim na evolução dos espíritos e vejo, depois de passar por essas experiências, de estudar estes processos sociais e de perceber essas nuances tão desafiadoras e tão complexas, que é politicamente que nós evoluímos. Aprender a respirar é um ato político. Aprender a sentir a nossa própria corporeidade como uma coisa linda, sagrada, poética, é um ato político. Ver no outro esse mesmo valor é um ato político. Então, a evolução espiritual, na minha percepção, e eu venho estudando bastante para tentar entender cada vez melhor essa nuance, ela é política. Ela é política quando ela permite que, dentro das atividades sociais, cotidianas, relacionais, profissionais, eu me percebo amor. Eu sinto onde é possível amar, e eu também autorizo a minha mente e o meu ser inteirinho a saber onde o amor ainda não chegou. Então, como atitude política, eu percebo que há um amadurecimento que nos vincula a uma atitude mais protetora de nós mesmos e destas pequenas sementes de amor que estão ao nosso redor, nos nossos convívios, no nosso mundo. Então, aquela ideia de amar é uma coisa ingênua, que nos deixa totalmente maleáveis para que o outro faça o que quiser de nós porque nós o amamos. Isso é manipulação, isso é ingenuidade, como já falei, isso é ilusão, mas isso não é amor. Amor é algo que começa com a gente e da gente se expande. Então, se eu permito o meu autossacrifício para poder amar, tem alguma coisa que está precisando de cuidado em mim, em você, em nós. E aí, voltando para os indivíduos que desistem de amar
a si mesmos e desistem de viver, porque não suportam enxergar-se como autônomos, isso nos convoca, enquanto coletividade, a exercitar a verdade. Nós estamos num tempo em que a verdade é algo que se tornou um pacote para ser barganhado. Por exemplo, na cidade onde agora eu estou, tem um caso político muito peculiar. O filho é prefeito, mas todo mundo sabe que o prefeito é o pai. O filho é o CPF eleito, mas o pai decide tudo. O pai manda na cidade. E é uma comunidade de 25 mil pessoas mentindo. E todos sabem da verdade. Então, é somente porque essas pessoas são ruins que elas estão fazendo isso. Não, não é. É porque o desamor desse processo é tão intenso que tomou dessas pessoas a força de encarar essa verdade. E todas estão procurando o tempo todo sobreviver, se fechando dentro de bolhas de interesses individuais. A coletividade como um todo, ela é condescendente com a própria mentira para que todos vivam. Não há amor atuando nesse dia a dia de uma maneira consciente. Talvez exista um amor compreensivo que deixa essa situação virar realidade, um entendendo o outro. A chuva aqui está caindo forte, está batendo no telhado aqui. Eu não sei se está comprometendo o som, mas olha, quando eu me proponho a falar sobre amor, é uma coisa muito complexa. É como aquele livro de poesias que algumas pessoas conheceram em Porto Alegre, que tem uma capa assim com o título Somos Flores. E quando abre, é extremamente complexo, porque tem flor, terra, jardim, espinho, folhagem, desafio, ventania. Então é isso. A vivência e a experiência de amor, nas análises que eu tenho feito, elas são cortadas por toda essa complexidade que é política, econômica, histórica, antropológica e também psicológica, as necessidades, as carências, tudo entra nesse contexto. E a busca final, qual será? Será o espírito se reconhecer autônomo? Será o espírito desenvolver a sua força intrínseca para descobrir a sua autonomia e assim começar a colaborar com um nível um pouco mais elevado com a sua comunidade, com a sua família, com o seu ambiente de trabalho, com o mundo. Eu tento fazer isso através da escrita. Eu tento levar para a escrita essas descobertas e essas perspectivas que parecem tão simplórias, mas não são, e poderia, inclusive, me levar a me tornar alvo de situações bem perigosas. O perigo sempre nos ronda. Por que vocês acham que existem tantos mártires, não é? Construídos. Inclusive, uma coisa que me chocava bastante dentro das comunidades católicas é que eles têm um martirológio. E o martirológio, ele é totalmente composto por indivíduos que foram sacrificados em busca de suas verdades de fé. E algumas eu não consigo nem ouvir mais. Porque é esse amor que tem que fazer sacrifícios, que tem que fazer renúncia, porque existe um poder perverso, mundano, que está aqui, ó, assentado nos tronos de todos esses espaços de poder no mundo, que diz que quem desafia a sua hegemonia precisa deixar de existir. E as multidões que poderiam ter um determinismo sobre estes poderes, elas se submetem porque estão cansadas, porque não acreditam,
porque tem outros objetivos, e enquanto isso a autonomia que foi herdada porque ela é de um processo divino, nós espíritos somos feitos para a autonomia, ela vai ficando lá, de lado. E aí nós vamos dizendo, não, mas tudo bem, os processos reencarnatórios sempre trarão novas possibilidades. E estas possibilidades, elas vão ficando ali. E esperando que, além de servilismo, além de traços de fraqueza que o nosso caráter humano exibe e justifica, nós também tenhamos um pouco de ousadia, um pouco de coragem, um pouco de desejo do novo para experimentar autonomia. E a experiência do amor sem autonomia, ela está sempre vulnerável aos poderes que circundam as nossas existências enquanto seres sociais, enquanto seres culturais, submetidos a sistemas de domínio econômico, cultural e histórico nesse mundo político. Nós não podemos sair do mundo político enquanto estamos encarnados. Nós não temos como desconstruir isso somente com a nossa vontade. Mas se não tivermos a vontade de qualificar a nossa passagem por aqui, que é uma passagem fadada a ter começo e a ter fim, nós estaremos apenas colaborando enquanto quantidade de seres nesse mundo e aguardando a benevolência da vida, que vai nos dando essas oportunidades, os reencontros. Porém, alguns de nós, quando se percebem prontos, começam a dar alguns exemplos, a viver alguns exemplos, e nada é mais emocionante do que perceber que o amor nos faz verdadeiros. Quando temos coragem de defender as consequências dessa verdade em nossas vidas. Muitas vezes sendo bastante maltratados pelos que estão com poderes de decisão e até pela mesquinhez cotidiana do senso comum. Mas tem uma força nessa percepção e, principalmente, quando não nos sentimos sós, isso vai se tornando um motivo cada vez mais sólido, cada vez mais rigoroso. Acredito que este seja o elemento que impulsiona o surgimento e o percurso que é seguido por pessoas qualificadas como exemplos, avatares, referências, alguns até santificados por essa cultura que sempre vai traduzindo o amor dentro daquelas duas perspectivas que eu falei, ou a perspectiva erótica ou a perspectiva religiosa. Mas o amor é livre. Ele é livre e é libertário, como eu falo no livro Caminhos da Eterna Flama. O amor é livre e libertário. E tem uma outra frase que está no livro Deus e Política, Enredo da Morte no Brasil, que diz que nunca foi pecado, sempre foi política. Nós não precisamos de sacrifícios, nós não precisamos nos humilhar diante de Deus. O que nós precisamos mesmo é descobrir o nosso potencial transformador, a nossa capacidade de sermos autônomos para amar com uma verdade tão grande que as noites de choro vão passar, os sofrimentos vão passar. E até as perdas, elas haverão de ser reparadas, porque se estamos a caminho, uma existência material, ela não é a viagem inteira. Muito do que aqui nós não conseguimos mais levar, ou ter, ou encontrar, nós estamos nos preparando para, na espiritualidade, reaver. Porque tem uma outra frase que sustenta muito esse meu emocional bastante combatido, que é: amor não morre. Não morre
é libertário e vai continuar nos unindo, nos ligando, nos fazendo atrair aqueles que nos ajudarão a continuar. Bem, Ana, temos já perguntas para você. Tome a sua água, respire. Vamos lá. Primeira, considerando, como Manuel Porteiro, a evolução do individual ao social, das pessoas aos seus grupos, como o movimento espírita brasileiro, em suas muitas e diversas faces, pensando no processo dialético, qual a síntese ou possível campo de consenso entre religiosismo e laicismo? Eu gosto muito de Manuel Porteiro. Ele está sempre como base de muitas análises, de muitos estudos. Fico grata. No entanto, esta síntese talvez não seja algo que se vá fazer como um amálgama, mas como um resultado do processo dialético que nos acolhe dentro das perspectivas religiosas e depois nos ajudam a perceber que, como espíritos, nós somos capazes de ir além de vários pressupostos colocados como dogmas, como verdades inquestionáveis e absolutas. No entanto, a diversidade de necessidades, posicionamentos, percepções e até de suportabilidade que muitos de nós têm, não vai permitir que nesse momento essa síntese ou esse processo ele envolva todos. É preciso também ter o cuidado de respeitar o tempo do outro. Eu percebo que uma grande parte de alagoanos ficam extremamente chocados com a perspectiva do espiritismo laico. O espiritismo laico, para eles, é uma invenção, talvez, dos obsessores. E é necessário entender que o amadurecimento desse ser importante, desse ser especial que é cada um, também tem necessidade de experiências, de vivências. E após o primeiro impacto, o campo se abre para novas doses de revelações, de descobertas, de buscas. Por isso que eu não acredito que seja assim, ó, uma coisa que sintetiza e foi. É um processo muito mais dialético. Eu acredito que ele é totalmente dialético, com consequências diferenciadas em cada espírito. Bem, vamos passando à próxima. O espiritismo não faz proselitismo. É uma filosofia autodeclarada, uma escolha livre de uma vontade consciente e autônoma. Teria essa característica assustado e afastado a geração mais nova, dita como dos relacionamentos líquidos e com pouco comprometimento? Olha, eu tenho percebido a preocupação dos espíritas, seja dos espíritas tradicionais, dos espíritas progressistas, dos espíritas laicos, com essa questão da juventude. Mas nós não podemos deixar de considerar o apelo do mundo consumista, das perspectivas de sucesso, de poder, e sempre num caráter individual e competitivo,
que todas essas tractanas, essas big techs, esse mundo de consumo tecnológico está colocando sobre essa juventude. Eu não acredito que seja uma falha do espiritismo e nem de nenhum outro grupo que se volte com interesse sobre essa juventude. Mesmo grupos religiosistas, mesmo grupos de artes, mesmo grupos que não estejam necessariamente querendo doutrinar essa juventude. Porque é algo que precisa ser visto como uma novidade desse tempo para os que não são mais jovens. Os que não são mais jovens, eles não passaram pela experiência que a juventude está passando agora de verdadeiro adestramento para um sucesso a qualquer custo. É um sucesso que precisa ser rápido. Aí você está dizendo aqui, olha, nós temos uma filosofia que não vai te dar um sucesso rápido. A juventude quer um sucesso rápido. A coisa está muito ligada à materialidade desse tempo, mas é uma materialidade ligada também à questão tecnológica. Então, não é meia-culpa, não é buscar falha. É entender por que eles estão indo de uma maneira assim tão intensa. Por exemplo, eu vou falar com muito respeito, mas eu preciso falar, por exemplo, para as religiões evangélicas. O que o evangelismo está oferecendo para essa juventude? Ele está oferecendo poder. Ele está oferecendo uma perspectiva de sucesso, que é desde o material ao sucesso relacional, inclusive um sucesso de escolha diante da divindade. Vocês são os escolhidos, vocês são os prediletos, vocês são envolvidos pelo ufanismo dessas modalidades comotivas, emotivas, que trabalha na perspectiva de do lado de lá estão os inimigos que te atrasam, que te deixam pobre, que te deixam só, que te viciam. Do lado de cá, toda uma cidade de ouro, sabe? Aquelas cidades dos salmos. Aquela cidade, ela é trazida o tempo todo para a mente dessa juventude. Então, se veste bem, apresenta bem, é bem aceita e vigora. Creio que as análises precisam ser mais sociológicas do que de busca de culpa. Mas uma pergunta relacionada. Será que a humanidade ainda busca um Messias, um Salvador externo, e por isso não consegue compreender seu papel como protagonista em suas jornadas espirituais e relações com as espiritualidades? A jornada humana é muito. Ela deixa muito rastros, né? Nós não conseguimos nos distanciar muito do começo de tudo isso. Então, nós temos relatos em todas as épocas, em todos os períodos humanos, em que algo foi apresentado como aquilo que deve ser perseguido, aquilo que deve ser buscado. E dentro dessa manipulação das necessidades e das buscas humanas, vai se transferindo mitos, vai se transferindo referências, deidades e celebridades, mas a raiz vai sendo a mesma para conduzir multidões a buscas. Então, nós somos os carentes que estamos sempre buscando ser aceitos, envolvidos e ungidos para sermos finalmente realizados. É por isso que falar desse amor que nos revela a nossa própria autonomia e que nos chama para uma responsabilidade tão intensa conosco é uma coisa evitada deliberadamente por algumas pessoas. Porque é muito mais fácil ser tutelado por uma ideia antiga, por uma ideia tradicional de busca. Eu sou reconhecido como igual,
como sucesso de empreendimento energético, quando eu estou junto com todos os que se dizem elevados. E imagina que papel louco. Você é uma pessoa praticamente solitária, dizendo que é um espírito com autonomia, com capacidade de amar e de ter e de enfrentar com a sua verdade essas verdades do sistema e ainda assim desafiar. Aí agora eu trago de novo o exemplo, né, do Ricardo Jones, fosse a coragem dele de desafiar um mundo de muito dinheiro, um mundo de muito prestígio, de muita influência, que é o mundo médico, e toda uma perspectiva tecnocrática. Então, é muito melhor, é muito mais promissor você seguir uma medicina tradicional, alopática, envolvida em dinheiro, do que você estar aqui defendendo o corpo, a vida, através da homeopatia e a humanização do parto como um respeito à vida e ao corpo da mulher. Você é um louco, é um solitário. Por isso que você precisa ser defenestrado. Então, é complexo demais, é complexo demais, é intrigante, às vezes é revoltante. Mas se nós não refletirmos sobre nós mesmos, se nós não nos conhecermos, nós não vamos conseguir um patamar de vida razoável enquanto aqui estamos, não é no sentido material apenas, mas nesse sentido digno, enquanto ser que tem tudo aquilo que precisa em si, mas é impedido de usar. Tem que refletir, hein, Ana? Eu trouxe profundas reflexões, mas vamos à próxima pergunta. A inserção de noções e conceitos diametralmente opostas ao pensamento kardecista, como a tradição, desculpe, como a tradicional concepção de karma direto, dificultaram a compreensão da proposta moral autônoma do Espiritismo? Eu acredito que esse é um grandíssimo desafio, porque trouxe uma facilidade de explicação de tudo, né? Todo mundo explica tudo a partir disso, e assim, tem uma herança antiga com a sabedoria das filosofias indianas, e é uma mistura de tantos elementos. Eu acredito que dificultou bastante e é algo que vai continuar presente aí. Mesmo entre espíritas progressistas, isso ainda é uma coisa assim muito forte. Eu lembro que num jantar na casa da Dora Encontre, no ano de 2019, tinha muitos espíritos progressistas na mesma mesa, e nós tivemos assim uma discussão acalorada. Por quê? Porque tinha alguém que dizia que se não fosse o karma, o meu filho não teria sido assassinado. Olha como era delicado esse negócio. Então, assim, eu faço uma defesa, né, do direito de viver, da não violência, e eu estou dentro de um meio espírita onde se acredita que existe uma determinação fatídica que vem do karma, onde um jovem de 16 anos precisa ser assassinado para cumprir aquele karma. Sinceramente, é preciso ter muita maturidade para você, como mãe, como pai, como parente, como pessoa que ama, não é? Tá ouvindo isso, e eu sei que o espiritismo tradicional e também progressista, dependendo da pessoa, já fez isso com muita gente, né? Já fez isso, aceite o que aconteceu, porque era uma coisa kármica. E o aceitar é um elemento que coloca um obstáculo para a crítica, para a análise, para a avaliação, para o estudo. Eu prefiro continuar defendendo o estudo, defendendo a busca, a compreensão material do mundo e psicológica de nós que estamos nesse mundo e temos toda essa complexidade.
Sim, isso é muito complicado, né, Ana? Não existe um manual de regras gerais. Por exemplo, aconteceu um fato X com a família Y. Aí tu vai pegar o manualzinho, vamos ver aqui no manual do karma o que que me diz que aconteceu com essa família. Isso não existe. Cada caso é um caso. Pelo menos na resposta dos espíritos para Kardec, a relação de causa e efeito, ela é totalmente relativa ao grau de consciência. Não é como na noção que vem para o Brasil oriental de karma, de um karma direto, do olho por olho, dente por dente, sabe? Não. Ele é consciencial, vai de acordo com o grau de despertar daquela consciência, o grau de responsabilidade que ele tem também pelos seus atos. Então, não tem como eu fazer uma fórmula geral para explicar tudo. E é uma pena, e eu realmente também concordo contigo, eu já ouvi isso em pessoas de tanto religiosas como não religiosas dentro do espiritismo, de às vezes tentar buscar uma resposta pronta para dar uma resposta para uma pessoa, mas qual é a base, né? Como tu mesmo fala, como é que a gente vai estudar? Como é que a gente vai conferir? Existem métodos? Existe. O próprio Espiritismo prevê métodos para fazer esse tipo de pesquisa, que é mediúnica, né? Mas não respostas prontas. Isso nunca aconteceu, nunca existiu em Kardec. Isso é outra coisa que se insere no Espiritismo. Ana, a gente já está ali nos nossos 51 minutos. Eu tenho aqui, na verdade, um comentário, né? Que chegou aqui que eu vou ler e vou pedir para te comentar. Pedir ajuda é um ato de vencer o orgulho, de colocar-se receptiva aos demais, encarnados e desencarnados, capazes de ajudar. Essa conexão acontece com ou sem religião, mas sempre com amor. Por favor. Ah, que lindo, não é? E assim, eu agradeço a quem se dispõe a ouvir uma fala tão complexa que mistura tantos elementos e que desafia tanto assim, mas pensa que eu sou a primeira pessoa que se sente bastante desafiado por isso aí, porque com religião ou sem religião, nós estamos interagindo com a espiritualidade e eu tenho uma abertura para essa interação. Existem, sim, espíritos que se interessam por esse tema e dialogam com essa minha abertura e com essa minha inquietação na busca desse entendimento para partilhar e para colaborar com essa libertação que é um anseio da alma. O que menos importa hoje é se tem ou não religião. Porque se tiver religião e amar, o mundo respira um pouco melhor. E se não tiver religião e amar, eu fico muito feliz de saber. Porque a atitude fascina, o gesto, a conexão. É uma vida linda. O mundo é rico. A terra é maravilhosa. No nosso lado, pessoas com singularidades estão caminhando. Perceber isso é amor. Amor é uma coisa muito simples. É tão simples que não cabe em conceito nenhum e que ninguém consegue formalizar em diploma, em conta bancária, em prestígio, mas que quando está presente, não há como negar. Você sabe quando há amor. Quando uma enfermeira segura a mão de quem está ali no leito do hospital de uma maneira carinhosa e transmite uma energia que diminui aquele momento de solidão, você sabe que é amor. Calar para que o outro coloque as suas loucuras para fora, muitas vezes agressividades, e às vezes não aceitar ser ferido também é amor. Olha só como não dá para botar assim, ó, tá aqui a página, é isso aqui, é isso, é diverso, é dialético, é livre e acima de tudo é lindo. Ana,
muito obrigado por ter aceitado participar dessa nossa conversa desse sábado. Nós ainda estamos nos adaptando ao YouTube, tá? Então, eu vou fazer alguns avisos. Esse link que a gente tem aqui, ele é o link temporário só do ao vivo, né? Então, ele desaparece depois que a gente coloca o vídeo definitivo e só surge um novo link, e daí sim com a versão definitiva do vídeo, né? Já editado, já finalizado, com abertura e final. Então, esse chat conversa aqui do ao vivo, por algum motivo ela não se preserva, né? Ainda não descobrimos uma forma de preservar a conversa do ao vivo na versão definitiva. Mas a gente tem aqui comentando a Vera, a Dirce, a Lúcia, a Angelita, que comentaram aqui nos comentários, né? Dando suas boas noites, seus agradecimentos, estão aqui acompanhando ao vivo. E também o querido Ricardo Terini, que vai ser o nosso convidado da próxima semana. Ricardo vai estar aqui na próxima semana falando com a gente sobre Allan Kardec e o progresso da ciência. O Ricardo deixou um recado para a Ana aqui. Ele diz assim: gratidão à querida Ana Cláudia, a sensibilidade e a força em forma de mulher. Muito bonito. Pessoas, Lindo, muito lindo, obrigado. lindo. Ana, Eu que contigo, agradeço, palavras eu que finais agradeço de demais. vida. Olha, na semana passada eu estava ouvindo a Valéria e eu não conseguia comentar. Eu não conseguia saber como comentar. Eu não descobri. Mas olha, acima de tudo, é dizer que a conexão com Porto Alegre, ela vai agora, ó, pela vida. Que experiência linda que foi esse maio de 2025, onde eu também encontrei pessoalmente o Ricardo Terrini. E, gente, nós estamos juntos, trabalhando, vivendo, mas conectados. Agradeço muito que vocês têm essa aceitação tão genuína comigo. Eu sinto isso, agradeço e vamos seguir juntos. Muito bem, olha só, pessoal. Aqui na descrição desse vídeo e depois na versão definitiva eu vou manter, a gente tem 3 links para vocês, né? Tem o e-book completo com os trabalhos apresentados no sexto Encontro Nacional da CEPA Brasil, né? Então tem ali o link para clicar e acessar o PDF. Tem o link com a playlist do evento inteiro, com todas as apresentações, inclusive os momentos de arte. E tem uma novidade, que eu me lembrei agora porque a Ana falou da Valéria. Aproveitamos uma ideia da Valéria da questão do áudio, então eu disponibilizei para esse vídeo aqui. Vou ver agora como a gente faz para fazer para os outros o áudio da apresentação da Ana Cláudia Laurindo, né? Em MP3, ou seja, a pessoa está ali cozinhando, a pessoa está fazendo o seu dia a dia, não tem como parar e assistir um vídeo. Muito bem, dá o play no áudio e fica ouvindo. É MP3. Então eu coloquei disponível também o áudio da apresentação do trabalho da Ana. Está disponível para vocês aí na descrição do vídeo. Então, muito obrigado, como sempre, pela presença de todos. Uma boa noite, um bom final de semana e nos vemos na próxima semana. Muita gratidão.